Pessoal, hoje eu vou contar para vocês do dia que eu acabei ensinando para minha mãe, que é chefe de cozinha, o que era um fluido não newtoniano enquanto ela tentava me ensinar a fazer pão. Eu não sou muito de cozinhar, mas eu estava visitando meus pais, ela disse que ia fazer esse pão todo chiquetoso, pediu para eu pegar um potinho, colocar farinha, misturar água e era essa a minha atividade. E eu achei que eu tinha feito isso, mas eu comecei a tentar misturar e assim, quanto mais eu tentava, mais o negócio dava errado. Assim, chegou um momento, alguns minutos depois, que eu resolvi tomar medidas drásticas e eu falei, eu vou misturar esse negócio, nem que seja a última coisa que eu faço. E aí eu comecei a tentar misturar e, de novo, parecia que tinha uns pedaços que ficavam meio sólidos, mas quando eu virava aquela mistura, ela caía. Enfim, eu já estava muito irritada com aquilo e eu tenho certeza que a minha mãe, naquele momento, estava me olhando e pensando, a minha filha fez um doutorado e ela não consegue misturar a farinha com a água. Quase chorando, minha mãe chega para mim e pergunta: Você misturou farinha de trigo mesmo? Aí eu olhei a mistura, olhei aquele pote, falei: Mãe, eu misturei amido de milho. Aí ela já tentou pegar tudo para jogar fora, já estava muito nervosa. Eu falei: Mãe, peraí, senta aí um pouquinho que eu vou te explicar um negócio legal. Essa mistura de amido de milho com água é o que a gente chama de oobleck. E aí eu comecei a tentar fazer uma bolinha com o negócio na minha mão. O oobleck, ele é um tipo de fluido não newtoniano. Olha só, aqui eu tenho uma bolinha que parece sólida, mas quando eu coloco na minha mão, ela começa a escorregar como se fosse um líquido. Falei, mãe, eu aposto que no colégio as pessoas ensinaram para você que o material tem que estar em 3 categorias, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. Mas alguém falou para vocês que alguns materiais, como os fluidos não newtonianos, podem se encaixar em mais de uma categoria? É exatamente isso que é um fluido não newtoniano. Um Um minuto. material que pode se comportar como líquido ou como sólido, dependendo de como a gente interage com ele. No caso do amido, isso acontece porque as partículas de amido são muito pequenininhas, cerca de 100 vezes menores que um grão de areia. Então, quando elas deslizam entre si, elas se comportam como líquido. Mas quando a gente faz muita força, elas batem umas nas outras e elas acabam se comportando muito mais parecido com um sólido. Bom, naquele dia eu acabei não aprendendo a fazer pão porque eu não conseguia nem misturar o que eu achava que era farinha de trigo com água. Mas a minha mãe aprendeu que era um fluido não newtoniano. E hoje em dia ela ensina para os alunos dela de gastronomia não só receitas muito gostosas, como um pouquinho de mecânica dos fluidos também.